Romanos capítulo 8, 25 a 30. Logo após a leitura, nós faremos uma breve oração. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, 25. Melhor 24, tá, irmãos? Para pegar o sentido aqui. Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que não se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Pai, como é maravilhoso, Senhor, poder chegar à tua casa, casa de adoração, casa de oração, casa de comunhão com o Senhor, também de instrução, Pai, de doutrina da tua palavra. Nós te pedimos agora, Pai, que vamos estudar mais uma vez a tua palavra, vamos meditar na tua palavra, as maravilhas insondáveis, infindáveis, grandes coisas, Pai, que nós homens somos finitos, dependentes totalmente do Senhor, dependentes mesmo, carentes de sabedoria, de entendimento, de compreensão. Mas o Senhor é tão bondoso que nos concede o Espírito Santo, não só habitando entre nós, mas nos revelando, Pai, sendo o nosso professor nessa manhã. E o nosso pedido, a nossa oração, é que Ele realmente nos assiste nesse momento, não só a nós, mas cada professor que tem a responsabilidade grande de entregar a Tua palavra, Pai. Porque sabemos que a Tua palavra ela é viva, é eficaz, é poderosa, ela tem poder mesmo de transformar, de mudar vidas. E nessa manhã, Pai, nós te pedimos que ela fale mesmo cada coração, vá ao encontro de cada necessidade e que possamos sair daqui, Pai, realmente diferentes de como entramos. Que o Teu Santo Espírito fale a cada coração nessa manhã. Importa mesmo que nós diminuamos e que ele cresça, engrandeça. Jesus Cristo seja honrado e glorificado nessa igreja. Então abençoa cada um que chegou aqui, o Senhor conhece cada coração. Aqueles que já têm a salvação, que desenvolva, que amadureça, que cresça mesmo espiritualmente falando. E aqueles que ainda não têm, o Senhor, que é misericordioso, tenha compaixão, Pai, e assim salve, se for da tua vontade. Entregamos essa escola bíblica nas tuas bondosas mãos. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Amém. Amados, podemos assentar. Ah, nós estamos, né, nessa preciosidade que é a carta aos Romanos, e mais precioso, né, que é a palavra de Deus, e esse capítulo 8, onde o apóstolo Paulo, assim, revela, né, a todos nós os benefícios da tão grande salvação em Cristo Jesus. Essa preciosa, grandiosa, maravilhosa salvação. Ele fala mesmo no capítulo 8, no verso 1, né, que agora, pois já, nesse momento, sentado aqui, não há mais condenação. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos amados, essa declaração de Deus é muito especial, é maravilhosa. Dizer que aqueles que estão em Cristo Jesus não há mais condenação, não vão mais passar, né, enfrentar a ira de Deus, a separação de Deus, mas já estão, né, livres, libertos. E isso que a tão grande salvação produz, faz, né, na vida de um homem, de uma mulher, de um ser humano. Porque nós aprendemos e sabemos que nós já nascemos condenados, condenados por Deus. Infelizmente, né? Já trazemos essa herança maldita, essa herança caída, essa herança mesmo desgraçada, essa que é a verdade. Separados de Deus. Não há bem nenhum em nós. Nós somos realmente já destituídos da glória de Deus. Mas a tão grande salvação, né? A Bíblia diz que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, não olhando, né? Não olhando a nossa condição, mas sabendo da nossa condição, Deus assim teve misericórdia, teve pena de olhar um homem como eu, né? Caído, cheio de pecado, longe de Deus, separado de Deus, indo mesmo à perdição eterna. E nada, por mais, né, por mais que eu quisesse, que eu pudesse, que eu trabalhasse tudo, né, usasse todas as minhas forças, as minhas energias, tudo de mim, tudo que eu possa possuir, trabalhar, fazer, produzir, nada disso, né, poderia mudar essa condição. A Bíblia diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas pela graça de Deus, né, Ele revelou em nós, como o irmão Edivaldo citou nessa manhã, não é? Maravilhoso. Abra sua Bíblia, Isaías 43, 11. Deus diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Não é? Pedro diz assim: este Jesus, que foi e é pedra rejeitada por vós, os construtores, este se tornou a pedra principal,
a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, 11 e 12, né? Então, este Jesus, o eu sou eterno, né? Quando Moisés recebeu a missão de libertar o povo lá do Egito, Deus diz: vai e liberta meu povo do Egito. Aí Moisés disse: Senhor, o que é que eu vou dizer, né? Chegar no meio dos meus irmãos e dizer: quem te mandou, com que autoridade? O que é que eu digo? Diga: eu sou, te mandou. E Jesus, no meio do povo, né? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito Filho de Deus. E lá no meio do seu povo, Jesus disse assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí os fariseus, os escribas, os saduceus, mas que petulância tua, né? Tu não tem nem 50 anos e disse que viu Abraão. Quem és tu? Né? Ele disse: eu sou o eu sou. Esse é Jesus, né? Esse é o Deus. Então, o eu sou disse: fora de mim não há Salvador. Então não procura, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou isso. Essa é a mensagem, né? É a mensagem dessa manhã, da tarde, da noite, de segunda, de terça, de quarta, de quinta. Essa é a mensagem que a igreja tem que levar. Aliás, as suas testemunhas, né? Vós sois as minhas testemunhas, é o que diz no verso 10, né? Olha, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem eu escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o que sou. Criador. Sabe, irmãos, essa semana eu estava vendo um programa sobre o universo, né? E o universo ele está em plena expansão, sabe? Crescendo a cada dia. Os cientistas ficaram assim, né? Vão à loucura, falando um modo simples, né? Com essas coisas. Cada dia, veja, expandindo, expandindo. E aí entrou na minha mente vendo aquilo, né? Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. E aí a gente, poxa, quantos milhões e milhões de salvos tem? E ele está preparando lugar, né? Parece uma coisa que desconecta, mas não é não, sabe? Está crescendo, expandindo. Incrível, né? Mas é esse Salvador eu sou. Olha só, eu anunciei a salvação. Foi anunciada, né? Mas não só anunciei, mas realizei. É obra de Deus a realização. E a fiz ouvir. Esse eu sou, né? Triuno, planejou na eternidade. É o que Paulo está dizendo lá em Romano, né? Fostes chamados, escolhidos, salvos, antes da fundação do mundo. Ou seja, na eternidade, Deus já havia planejado. E no tempo oportuno, né, na plenitude dos tempos, a Bíblia diz que ele realizou a salvação, né? E não só realizou, mas a fez ouvir. Proclama
aos quatro cantos da terra, né? Essa salvação. Veja, Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Ainda que antes houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, agindo eu, quem o impedirá? Não é? Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós, enviarei os inimigos contra a Babilônia. Verso 25 diz: E eu mesmo, sou quem apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Então, irmãos, não é maravilhoso ouvir? Agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E há somente nessa sala aqui duas qualidades de pessoa, né? Os que estão em Cristo Jesus, que eu espero sinceramente sejam todos aqui, né? E os sem Cristo Jesus. Se você está em Cristo, amado, não há mais condenação, né? Livres da penalidade do pecado. Olha só, né? Libertos da penalidade do pecado. Deus perdoa os pecados justamente. E ele diz: dos teus pecados, né? Por amor não de ti, mas de mim mesmo, da minha palavra, eu jamais me lembrarei, porque Deus é de palavra, né? Não é como nós, os homens. Mas esse tem palavra, e essa palavra, irmãos, ela é eterna, é poderosa. Nós estamos estudando na terça-feira, né? Provada, pronta para mudar, para modificar, para libertar vidas preciosas. Então, toda vez que eu paro aqui, né, a gente, puxa vida, nessa manhã eu estou livre mesmo da condenação, né? Não há mais condenação. Essa é a tão grande salvação que começa, né, para nós no dia da nossa salvação. Mas ela continua, né? Ela continua e vai ser concluída com a nossa glorificação. Então volte lá em Romanos, né? É isso que o Paulo está tratando aqui, do verso 29, do verso 30, né? No verso 18. Nós estamos bem atentos sobre isso, né? Falando da glorificação, do que vai acontecer, da redenção dos nossos corpos, da libertação mesmo, não mais da penalidade, mas da presença do pecado em nossas vidas, né? Isso vai acontecer, esse dia tão glorioso em que está logo aí à frente, e nós o aguardamos, né? Por isso que Paulo mostra, e nós falamos, enquanto estamos nessa vida, né? Estamos na nossa peregrinação, lembram, né? Enquanto não vem a glorificação, nós estamos caminhando, né? A nossa peregrinação. Somos peregrinos nesse mundo. A nossa pátria é uma pátria celestial. Não é aqui nesse mundo, não. Não é? Isso é bem claro na palavra de Deus. Eu mostrei em estudos atrás. Mas enquanto isso, temos os benefícios, né, dessa tão grande salvação nas nossas vidas. E o principal e primeiro, dentre vários, né, é a presença do Espírito Santo. Ele é o penhor, é a garantia que eu e você realmente somos salvos. E eu mostrei isso também, né? Ele habita no crente, ele habita no salvo. Não é a igreja que salva, não é pastor que salva, não é batismo que salva, não é nada, denominação, não. Quem salva
é Jesus e a presença dele em nós. Cristo em nós, né? Cristo vivendo em nós, habitando em nós, a sua presença em nós. Então, durante o tempo da nossa peregrinação, nós temos, né, benefícios e privilégios, dentre os quais a presença do Espírito Santo. E com ele, né, vem um pacote grandioso de benefícios. E Paulo está aqui enfatizando alguns, né, nesse trecho aqui, porque, irmãos, são vários, né? Efésios 1:3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes e também bênçãos materiais, sem dúvida nenhuma, né? Mas Paulo centra aqui, né? Nesse tempo aqui da nossa peregrinação, Paulo coloca várias coisas. A primeira, nós vimos que é a presença do Espírito Santo. E a segunda aqui é a esperança, né? A esperança. Veja no verso 24. Porque na esperança nós fomos salvos. E eu tratei semana passada sobre esperança, né? A verdadeira esperança, que é Cristo em nossas vidas. E algumas coisas nós assim pontuamos sobre esperança. Primeiro que nós esperamos, né? Aquilo é uma certeza, é uma convicção, é confiança daquilo que vai acontecer. É plena confiança. Nós confiamos e esperamos aquilo que nós não vemos, né? Quando Paulo diz aqui. Mas nós esperamos porque é Deus que coloca em nossos corações. A vida cristã, dentro desse pacote, né, de bondades de Deus, três coisas, três pilares, né, que vêm junto. A fé, pela graça sois salvos mediante a fé, e o salvo, o justo, viverá pela fé. A fé do Filho de Deus, que morreu por nós, né? E deu a nós. O amor de Deus, verdadeiro amor, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, em quem em nós foi outorgado, derrama, né? E a esperança. Maravilha, irmão, né? Durante a nossa peregrinação, a nossa luta, nós somos dos que têm esperança. Fomos salvos, né? Diz o Paulo, na esperança. Nós não somos dos que não têm esperança como há nesse mundo, muitos, né? E eu falei da esperança humana, a espera de algo de bom que possa acontecer num projeto realizado, enfim, né? Mas quando não acontece, muitos perdem a esperança, ficam mesmo desanimados, né? Mas nós não. Nós somos dos que têm essa bendita esperança. E nós vimos que essa esperança, né, ela é divina, é de Deus, e é dada a cada um dos seus filhos. Os filhos de Deus têm essa bendita, né, bondosa esperança. E várias coisas nós pontuamos. Primeiro que ela é um presente de Deus para os seus filhos, é um dom, né? É dado mesmo. Depois nós vimos que ela não é só um presente, mas ela é presente em nossas vidas, né? É de estar, é de permanecer, é permanente. O crente, ele vive com essa esperança, faz parte, né? Ela é permanente. Depois nós vimos que essa esperança em nós é Cristo, né? Cristo em nós é a nossa esperança. Depois nós vimos que ela está preservada nos céus, é garantida por Deus.
E só vai terminar, né, quando nós chegarmos lá, na sua presença. Não precisa de mais esperança, não. Duas coisas que vai acabar, né, com a nossa glorificação e a nossa presença com o Senhor. A fé, precisa mais de fé, e a esperança. Mas o que permanece é o amor, né? Então, mas está garantida lá no céu. Nós vimos isso, preservada nos céus. Depois nós vimos que ela produz, né? A esperança produz fruto, trabalho, ação. O crente que tem esperança, ele age, ele produz, é visto, né? E não só produz, mas ele progride, ele cresce. A Bíblia diz, né, que nós somos a boa semente, aquela que caiu num solo bom, fértil, que cresceu e produz a 30, a 60 e a 100%. Ou seja, nós temos que produzir. E eu estava falando, né? Eu produzo pouco, talvez 10%, né, do que eu poderia, por várias situações. Mas eu estava dizendo, os 10% da minha produção tem que ser 100% para Deus, por várias situações. Uma pessoa numa cadeira de roda, como a Ritinha, produz sim, né? Ela tem as limitações dela, mas ela tem que produzir. Agora um homem forte, né? Cheio de vigor, tem que produzir muito mais do que a Ritinha. Estou falando espiritualmente, né? Então, é assim que acontece. Então, a esperança, ela é um presente de Deus, um dom. Ela é presente na vida do salvo, permanente, que é Cristo. Ela está, né, preservada no céu, guardada. Ela produz, ela progride. E aí Paulo conclui que faltou esse ponto para terminar, né, no verso 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Ou seja, a esperança, ela traz em nós a paciência. Característica do salvo, do santo, do crente, né? É paciência, irmãos. Isso ela produz. Por natureza, né? Você e eu, nós somos impacientes. Nós queremos resolver tudo, né? Logo, imediato, resolver, né? É do homem, é da natureza humana. Mas com Deus não é assim, não. Deus tem tudo no seu tempo. E nós precisamos, né, exercitar a paciência. E o apóstolo Paulo, ele mesmo mostra, né? Nós lembra do capítulo 5? Diz aqui, né? No verso 2, é melhor no verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Outro benefício, né, da tão grande salvação. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio dele, de Jesus Cristo, né, de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriemo-nos, veja, na esperança da glória de Deus. Né? Então, nós devemos nos gloriar na esperança. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, veja,
produz, né, perseverança. Que nada mais é você perseverar, né, é ter paciência mesmo, diz aqui, né? E a perseverança, experiência, e a experiência, veja, a esperança, né? Então, faz parte do pacote essa espera, essa paciência de aguardar, de esperar por Deus, não é fazer a coisa mesmo segundo a vontade de Deus, é que Paulo vai falar mais na frente. Mas veja, ora, a esperança, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, em quem que nos foi outorgado, né? Então, paciência, exercitar a paciência, esperar em Deus, né? Nós sabemos que o amor, ele é paciente, né? O amor é paciente. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Paulo diz aqui, né? Definindo o que é o amor. Olha como tudo se entrelaça, né, irmãos? O amor, ele é o quê? Ele é paciente. E dentro das qualidades do amor, né, a paciência, aí liga com o verso 7, né? A paciência de, veja, tudo sofre, tudo sofre. É uma linguagem, né, que não é normal nesse mundo, não. Você vai ouvir aí, pare de sofrer. O crente, ele não pode sofrer, senão, né, é porque ele não está na vontade de Deus. Muito pelo contrário, os sofrimentos, as tribulações, né, ele traz crescimento, desenvolvimento, produz homens e mulheres, né, de casca, a casca mais dura parece que é do rinoceronte, né? Casca de rinoceronte, crente rinoceronte, né? Não crente de chocolate, como dizia o pastor Fred. Dá um solzinho, se derrete todinho, né? Crente de açúcar, bate uma água. Não, irmãos. Não tem pare de sofrer, não. Nós vimos, né, nós sabemos que Jesus sofreu muito e foi vitorioso, paciente no sofrimento. Veja, tudo crê, ah, tudo espera, tudo suporta. Ou seja, aqui, né, crê na possibilidade do impossível. A igreja não deve desistir de ninguém. Tudo é possível. Nós devemos esperar, orar, exortar, né? Nós não temos poder, mas a palavra de Deus tem. Nosso papel é esse. Enquanto você puder, pelo seu testemunho, pela sua vida, pela sua palavra. Sabe, irmão, muitas vezes nós pregamos muito mais, tem muito mais valor a gente estar calado e fazer alguma coisa do que falar e não fazer, né? Um testemunho maravilhoso. Eu converso com meu irmão, né? Eu moro lá no meu lugarzinho e pela graça de Deus, eu falo isso, né? Vai fazer agora 23 anos. 23 anos, irmãos. Meu carrinho sai 7h30 da manhã, dá o retorno, saía domingo. Às vezes à tarde, quando a gente tinha muito trabalho à tarde, e à noite.
Aí muitas vezes, segunda-feira, carrinho, 5h30, 6 horas, para deixar os meninos aqui no Jesus Me Ama. Aí terça-feira o carrinho, descia, sobe, né? Para vir para o estudo bíblico. Aí quarta-feira o carrinho, trazia os meninos para o intermediário. Aí quinta-feira o carrinho, seminário. Sexta-feira o carrinho, culto de oração. Sábado, 3 horas o carrinho, onça. 6h30 o carrinho, trazia os meninos para o jovem. Rapaz, esse cara é doido, né? Esse cara é doido. Ele tá maluco. Fizeram uma lavagem cerebral nele, né? Que coisa! Exceto viagem, doença, lógico, né, irmão? Estou falando assim, mas a prática, a constância, a perseverança, isso fala, até incomoda, né? Aí, diácono, bota uma gravatinha, aí já sai de gravatinha, né? Tal. Isso é uma pregação, irmãos. Quem é esse homem, né? Não é eu não, sabe? É Deus, é a quem eu sirvo. Aquilo que eu tenho falado para os irmãos, né? Fala muito mais alto, né? A sua vida, as nossas. Temos sim dificuldade, mas tudo espera, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Esperar que Deus haja, né? Nós oramos, sim, nós tentamos ajudar, sim, e falhamos como homens, né? Como pessoas, sim, mas nós esperamos. E eu disse para o seu filho, meu irmão, um momento muito bom. Ele lembrou, né, do tempo da garagem, da riso, da igreja, todo esse tempo, assim, chorou, né? E eu disse, olha, Marcos, nós recebemos a responsabilidade, né? O bastão, o timão dos fundadores do trabalho. E não importa, importa é que a gente tem que pegar e ir, né? Perseverar, ir em frente. E olha, meu amado, não importa o que aconteceu, mas se verdadeiramente você, depois que sair, se Deus te der a graça, a porta continua aberta ali na A10-1208. Só entra pecador aqui nessa porta, né? Do qual eu sou o principal. Somente. Então espera. Quantos, né? A gente olha com tristeza, como liderança, um homem, uma mulher, um pai de família, uma mãe, um jovem, uma criança, que desaparece da igreja, some por algum motivo, né? Brigou com a mulher, tá com raiva do pastor, não concorda, tem um irmão que ele não gosta, e tem vários motivos que tiram alguém, né? A pessoa se afasta da igreja. Você pode, eu me decepcionar com homens, com pessoas, mas Jesus, né, o que ele fez? Sabe, irmãos, quando a gente vem buscar Deus realmente, buscar Jesus, aquele que fez tudo por nós, né? Eu não olho muito para o lado, não, eu olho para cima, né? E vamos, né? Vamos juntando. Quem aqui não já foi injustiçado, perseguido, humilhado, né? Por vários motivos, por várias situações. Normal, né? Acontece. Mas sofre, crê, espera, suporta. Entristece a nós, né? Nós queríamos a igreja, no sentido, não é que nessa igreja aqui nunca se mediu quantidade de pessoas, né?
nunca quantidade. Nós não estamos preocupados com números, não, de encher, de tal e tal. Graças a Deus, Deus nos deu um templo assim mais confortável, né, nesse sentido, pela graça de Deus. E maravilhosamente falando de toda a história da igreja, não somos melhor do que ninguém. Lhe digo que o pastor Fred fez o melhor dele, pastor José, pastor Fábio Omar, e eu tenho que fazer o meu melhor, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mano, me entristece muito não ver amados irmãos aqui que poderiam estar aqui. O que aconteceu, né? Qual foi o problema? O que está acontecendo, né? A igreja ela tem um papel importante de exortar, de ajudar, de ensinar você a estudar, de orar, estarmos juntos e tal. Mas a igreja verdadeira é você e eu, somos nós, né? É o meu relacionamento pessoal com Deus. Eu tenho me preocupado muito com isso, né? É pessoal, é individual. Então, irmãos, né? Paciência, esperar em Deus, em todas as circunstâncias. Você está com uma dificuldade muito grande, né? Ora pela pessoa, a gente faz isso. Toda sexta-feira aqui eu tenho exortado os irmãos, né? Pastor, minha irmã já ora normalmente, né? Estamos aqui normalmente, toda sexta-feira orando por todos, os enfermos, as famílias, os filhos, os pais, as mães, pelos missionários, pelos obreiros, pelos não crentes, já é normal estarmos aqui, né? Então a gente ora, mas a gente sente falta daqueles que estão pedindo oração de estar aqui orando. Venha para cá orar, juntar. Existe a oração individual, pessoal, que nós vamos ver. O assunto hoje era oração, né? Mas Deus sabe. Venha. Tem a oração pessoal individual, que a Bíblia diz assim: eu entro no teu quarto, fecha a porta, passa 10 dias, 15, um mês jejuando, orando direto. Mas existe a oração pública, né? Que nós reunimos aqui como família. E é bom saber, sabe, irmãos? E o que é que você está fazendo sexta-feira, 7h30 da noite? Oração não é só petição, não. Primeiramente é gratidão a Deus, né? Agradecido por essa tão grande salvação. Irmão, eu me sinto mal, sabe, quando eu não venho para o culto de oração. Não é porque eu sou pastor, nada não. Fica faltando algo em mim, sabe? Ceia. Se eu não vier para a ceia, acabou o meu domingo, sinceramente. Escola bíblica, mesma coisa, né? Domingo à noite, não precisa, já sei tudo que ele vai pregar. Então venha, né, orar pelo incrédulo que traga alguém, um amigo seu. Você já sabe o que eu vou pregar, porque o evangelho não muda. Vai ter que pregar a mesma coisa, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado. É isso que tem que pregar. Não vai mudar a mensagem, né? Jesus, ele pregava arrependimento. João Batista, arrependimento. Moisés, arrependimento. Abraão, arrependimento. Paulo, arrependimento. Não vai mudar o evangelho, porque é isso que o homem precisa, de arrependimento. Mas o crente, né, ele não precisa mais do estudo de terça-feira, porque ele já sabe tudo, ele já é forte. O pastor, né? Não preciso não. Prefiro ver Galáxia das Estrelas, como é que é? Sei lá, Não, hoje é o lançamento tá lá, primeiro da fila. Terça-feira, feriado, né? Dia primeiro, todo mundo de lazer. Aí cheguei aqui sexta-noite, terça-noite. Poxa, hoje vai. Né? Os irmãos tiveram o dia para descansar. Aí de noite vem terminar a noite na presença de Deus. Só os fiéis, né? Aí eu digo, é isso mesmo.
Vamos lá. Não precisa mais, não, já sabe tudo, né? Como Deus olha, né? E Ele tem misericórdia, espera. A esperança, ela progride, ela produz, né? Você está amadurecendo, crescendo, desenvolvendo a sua vida cristã ou regrediu? Minha mãe dizia estar crescendo igual rabo de cavalo, que é para baixo, né? Rabo de cavalo é que cresce para baixo. O crente ele tem que crescer, desenvolver, amadurecer, criar casca, né? Então, irmãos, paciência, isso. E Deus tem paciência. Ele tem tido muita paciência comigo, né? Muita mesmo. Mas muita, irmãos. Se Deus tem paciência comigo e nós recebemos esses benefícios, né? Nós temos que ter paciência. E eu tenho aprendido, desenvolvido a minha paciência de esperar. Eu espero, irmãos. Eu espero. Não é questão de não ter atitude. Muito pelo contrário, eu sou um homem de atitude. Eu vim da profissão que tem que ter atitude, né? Construção civil, você tem que é o primeiro a chegar e embora, tipo um chicote e vai. Então, né, Jefferson? Os engenheiros que constrói aqui tem que ter atitude. Não é falta de atitude, não, né? Mas a gente aprende a esperar em Deus. Quanto tempo eu tenho esperado por coisas na minha vida, irmão? Se eu pudesse resolver amanhã, estava tudo resolvido. Mas Deus sabe que, sabe, isso é paciência, né? Que Deus dá o melhor. Tem alguns versículos aqui de exercitar a paciência. A nós que somos impacientes, né, por natureza. Abra sua Bíblia em Salmo 27. Aliás, eu lembrei, né? Eu estava falando com o Marcos. Eu disse, Marcos, eu posso entender o que tu estás passando, porque Deus me deu a graça de me dar uma enfermidade, porque ia ser útil 10, são 12 anos depois, né? Eu passei 45 dias internado no hospital, desenganado, com derrame pleural que ele tem lá, né? Assim, enfim. E depois mais 15 dias sozinho no hospital, porque eu tinha que tomar medicação para complementar o ciclo. E ah, a Simone ficou esse tempo todinho comigo, mas disse, não precisa não, né? E sabe, irmãos, 15 dias que eu passei lá, eu era pastor. Eu vou falar de coração, não recebi visita de ninguém. Vou te falar de coração. Hã? E não fiquei reclamando por causa disso. Meus amigos era a mulher que ia lá limpar, trazer o café, os enfermeiros e tal. A Simone passava lá depois que pegava os meninos do colégio. Passavam lá. Vão, né? E eu fico alegre, satisfeito, tempo para orar, para meditar, para, sabe? E o médico dizia assim, Herbert, sabe essa palavra paciente? Paciente vem de paciência. O paciente ele tem que ter paciência, né? A gente quer tirar o negócio daqui, tá? Mas tem que ter o ciclo da medicação. Eu, quando é, doutor Rogério? O antibiótico a gente quer cortar logo, toma 3, tá bom, acho que tá bom. Não, tem que fazer o ciclo, né, doutores? Eu aprendi tudo isso. Aí eu disse, irmão, paciência, né? Paciência para esperar. E assim é com Deus. Só que essa nossa paciência é divina, né? E nós esperamos em Deus. Então o salmista diz aqui, olha, Salmo 27, alguns, né, que eu escolhi assim, para você usar no teu dia a dia. Salmo 27, 14, diz assim, olha, espera, espera pelo Senhor. Meu amado, minha amada, está difícil,
Está insuportável? Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo. Espera aí, pastor, tem bom ânimo no meio? Tenha bom ânimo. Jesus disse, no mundo passareis por lutas, tribulações, aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, já está garantido, né? Fortifique-se o teu coração no Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. Então espera, irmãos. Pastor, eu só digo espera pelo Senhor. Mas eu queria, espera pelo Senhor, né? Veja bem, eu não estou dizendo para ti não agir. Haja, mas espera pelo Senhor. Faça o que você puder, né? Mas espera pelo Senhor. Salmo 62. Aliás, veja o Salmo 37. Não tem um muito bom, né? Esse Salmo 37 aqui, olha, fala assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Sabe, amado, não tenha inveja, não queira a vida do outro, porque você acha que o cara tem o carro do ano, o apartamento do ano, sei lá, do ano, viaja todo ano, tem tudo, né? E você tá, sabe? Não olha para essas coisas não, porque você já tem o melhor, que é Deus no teu coração. Eles não têm, por isso que a confiança dele é nessas coisas, né? A esperança deles é isso, mas vai definhar, vai acabar e vai murchar. Mas diz aqui: confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Veja, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Melhor dizendo assim, quando eu te agradar, Senhor, né? Tu vai satisfazer, primeiro é com Ele, os desejos do meu coração. Aí veja, entrega, irmãos, o teu caminho ao Senhor. Diz aqui, confia nele e o mais Ele fará. Espera, viu? Tenha paciência, né? Veja agora o Salmo 62, já bateu, mas a gente vai fechar, né? Vai fechar isso hoje. Salmo 62, 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor. Somente em Deus, a minha alma, ela espera silenciosa. São palavras maravilhosas, né? Porque dele vem a minha esperança. A minha esperança vem do Senhor. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. E aí, se você lê todinho, né? Olha, de Deus depende a minha salvação, a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiarei nele, ó povo, confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade, veja, são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, né? Os finos, os poderosos, são tudo falso, né? Vergonha até nacional. Pesadas em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis,
nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração, tá vendo? Uns confiam em carros, outros em cavalos, né? Mas a Bíblia diz: nós devemos confiar em quem? No Senhor e esperar nele. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto: que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Espera, não é, irmãos? No Senhor. Salmo 130. Salmo 130, 5 e 8. 5 a 8. Diz assim, olha: aguardo, né? Espero, tenho paciência, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, pois do que os guardas, aliás, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. É interessante, né? Um vigia, um sentinela, né? A madrugada, eu já passei madrugada acordado assim, mas ele espera, né? O raio do sol. E assim diz aqui a minha alma, espera pelo Senhor. Espera Israel no seu Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Lamentações, um pouquinho mais na frente, né? Depois de Jeremias, as lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no verso 24, diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso no silêncio, né? E vamos fechar com Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 7 diz assim: sede, pois, irmãos, paciente, tá vendo? Paciente, até a vinda do Senhor. Essa é a bendita esperança que nos dá paciência, né? De aguardar a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também como um lavrador, né? É o irmão Edivaldo, né, Edivaldo? Vai plantar. Ele vai colocar a semente, ele vai cuidar, ele vai aguar, aí vai subir. Eu plantei, eu fiz um curso de olericultor agrícola, ó, com 12, 13 anos, lá na minha cidade. Então a gente tinha a horta em casa, eu ficava esperando a sementinha, aí lá vem a coisinha verdinha, a bichinha vai cuidar, daí faz a muda, até o papai comer alface, era legal. Viu, Amanda, teu avô. Então, sede vós também pacientes e fortalecei-vos os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, não para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes, veja, os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? Viste o fim, o que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo, né, irmãos? A paciência, né? Então, bendita a esperança que nos dá tudo isso, né? Que Deus nos dê uma semana, né, de mais paciência, de buscar o Senhor, de esperar o Senhor, de
continuar orando pelos enfermos, pelos que estão afastados, pelas nossas famílias. E é esse o sentido, né? Que Deus nos ajude. Pai, muito obrigado, Senhor, porque no pacote dessa tão grande salvação, o Senhor nos deu a esperança que não confunde, a esperança mesmo que é esse presente, é um dom do Senhor. A esperança que é presente em nossas vidas, Cristo é a nossa esperança. Essa esperança que está preservada nos céus, garantida. Essa esperança que realmente produz e progride em nossas vidas. E essa experiência que nos dá a paciência. Ó Pai, nos ajuda a sermos filhos e filhas mais pacientes e levar isso mesmo através da tua palavra das nossas vidas. Abençoa a tua igreja aqui reunida, aceita a nossa sincera gratidão em nome de Jesus. Amém.